Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade à aula anterior. Estudaremos a parte 2, Introdução ao Estudo do Direito Penal. Qual o tema de hoje? Divisões ou categorias do direito penal. A partir desta aula, você estará apto a aprender o que é direito promocional, o que é direito penal de emergência, o que é o Código Penal, legislação extravagante, direito penal objetivo, direito penal subjetivo, enfim. Quando sairmos desta aula, você terá aumentado em conhecimento no ramo do direito penal. Vem comigo! Olá pessoal, iniciando a nossa aula, estudaremos as divisões ou categorias do direito penal. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: por que dividirmos o direito penal em categorias? Na aula anterior, estudamos que o direito ele é um todo. O ordenamento jurídico ele é dividido em ramos para facilitar a compreensão e a didática de ensino ao aluno. Da mesma forma, você traz esse conceito para essa divisão do direito penal. Por que eu vou dividir o direito penal? Eu não, porque a doutrina divide o direito penal em categorias ou divisões. Bem, para facilitar o estudo do direito penal. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de o seguinte: quando se fala segundo a doutrina, o que isso quer dizer? Eu firmei um compromisso com você que quando surgissem palavras que eu acredito que seriam palavras necessárias para se fazer entender, eu ia abrir um parêntese e ia falar sobre essas palavras, para que você não corra o risco de uma questão de prova errar a questão não por não saber o conteúdo, mas por não entender a palavra. Então, desde já, eu vou ser bem simples, bem objetivo e direto com você. Existem 3 formas de estudos que abrangem todo um conteúdo. Essas 3 formas são letra de lei, doutrina e jurisprudência. A partir daí, nós temos que entender o seguinte: letra de lei, doutrina e jurisprudência. A letra de lei é aquilo que quando as pessoas falam para você, olha, na banca ela só cobra letra de lei. A letra de lei é o código propriamente dito. É somente a lei limpa e seca. Por isso falamos letra de lei seca. Quando se fala em doutrina, são estudiosos. Doutrinadores são estudiosos que estudaram a letra seca da lei e trouxeram interpretações te fazendo aprender o conteúdo que está escrito na lei. Dentro dos doutrinadores estão aqueles que escrevem os livros e aqueles que te dão aulas, os professores, geralmente trazendo conhecimentos novos acerca do que está escrito na letra da lei. E o terceiro tripé, a terceira parte do tripé, para que você possa estudar qualquer matéria, é a jurisprudência. A jurisprudência são as interpretações dos juízes. Então, como é que você tem que estudar para a sua prova de concurso? Através da letra da lei, juntando com a doutrina e juntando com a jurisprudência. Não caia nessa história de pessoas que dizem que basta estudar a letra de lei que você passa. Você acha mesmo que uma banca ela vai se prestar a um nível de concurso com milhares de pessoas querendo ser aprovadas e fazer você somente decorar a letra de lei? Não vai fazer, não caia nessa. Então eu te dou um conselho aqui como amigo: estude sempre dessa forma: letra de lei, doutrina e jurisprudência. Letra de lei é o que está escrito na lei, doutrina são os que os doutrinadores e os professores ensinam, e jurisprudência é o que os juízes decidem em seus julgamentos. A partir daí, eu quero te falar o seguinte: como então, quem foi que dividiu o direito penal em divisões ou categorias? A doutrina, os doutrinadores, os estudiosos. Então agora, quando eu falo para você, segundo a doutrina, você já sabe que existem os doutrinadores. Se eu falasse sobre segundo a jurisprudência, é sobre o que os juízes determinaram, tranquilo? Vamos lá então. Eu vou alternar aqui com você entre a minha imagem e os slides. E você vai estar tendo uma consciência melhor e maior de como funciona o direito penal. Segue aqui comigo.
Divisões ou categorias do direito penal. Bem, na aula passada nós já falamos sobre o Código Penal. E o Código Penal é algo bem simples. Ele é dividido em parte geral. Ele é dividido em duas partes. A parte geral e a segunda parte é a parte especial. Eu já tinha te falado sobre isso, mas é necessário aqui fazer um contraponto para que você possa entender o que é lei penal extravagante. A partir daqui, eu já posso te falar também que a parte geral, relembrando, vai do artigo 1º ao 120, e que a parte especial ela vai do artigo 120 ao 361. A parte geral, ela não fala em crimes, ela apenas te informa conceitos que você deve utilizar quando for estudar a parte especial, que são a parte realmente que fala em crimes, a partir do artigo 121. O artigo 121 já começa com aquele crime mais conhecido no Brasil, que é o homicídio. Código Penal, dividido em parte geral, parte especial, e existe um nome que a doutrina dá ao Código Penal. Qual? Direito Penal, eu vou colocar aqui a abreviação de Direito Penal como sendo DP. Direito Penal Fundamental ou Direito Penal Primário. E aí eu te explico o porquê dessa denominação. O direito penal fundamental ou direito penal primário é o próprio Código Penal. O Código Penal, dentro da sua parte geral, ele vai ser utilizado praticamente em todas as leis penais existentes. A parte geral do Código Penal, ela tem regras que ela pode ser utilizada tanto na parte especial do próprio Código Penal, como ela tem regras que pode ser utilizada nas legislações extravagantes. E aí eu vou te falar agora o que é legislação extravagante, para que você possa entender o seguinte. Como funciona o meu edital de concurso? No edital existe lá direito penal, processo penal, constitucional, administrativo e leis penais extravagantes. E aí o aluno fica meio confuso, aquele aluno de primeira viagem. Que lei penal é essa extravagante? E aí nós vamos olhar aqui no slide para você entender de uma vez por toda o que é essa lei extravagante e não seja algo que te pegue. Por exemplo, quando a gente fala em extravagante, eu quero anotar essa palavra aqui com você, extra, significa dizer o seguinte, que vem de fora, que está fora, que é extra, fora de quê? Fora do Código Penal. Então, todas as leis penais especiais ou extravagantes são leis que estão fora do Código Penal, não fazem parte aqui do Código, porque o Código já é dividido em parte geral e parte especial. E as leis penais especiais ou extravagantes, elas estão fora do Código Penal, trazendo crimes próprios e com as suas próprias regras. Exemplo, lei de droga, lei de tortura, estatuto do desarmamento, todas essas outras leis que elas vêm fora do Código Penal são chamadas de leis especiais ou leis extravagantes. E um outro nome que é dado às leis penais ou leis extravagantes, já que o Código Penal é um direito fundamental ou primário, aqui é chamado de direito penal complementar ou direito penal secundário. As leis penais especiais ou extravagantes são chamadas de direito penal complementar ou secundário, porque são secundárias ao Código Penal. Lembrando que existem algumas leis penais especiais ou extravagantes que elas não precisam obedecer o que está escrito na parte geral do Código Penal, porque na sua própria lei já vem explicando tudo. E isso se chama um princípio que nós vamos estudar lá na frente, princípio da especialidade. Não se preocupe com isso agora, mas existem regras que a lei penal especial não segue o Código Penal, a parte geral, ela segue as suas próprias regras. Partindo daqui, nós já criamos uma concepção e um conceito do que é o Código Penal, que é o direito fundamental primário, e o que é lei penal especial ou extravagante, que não vai mais te pegar de surpresa na sua prova, que é também chamado de direito complementar ou secundário. Passando adiante, vamos falar agora sobre o que é o direito penal
comum ou especial. O direito penal comum, para você entender, é preciso fazer o seguinte: quem cometeu o crime? Você olha para quem cometeu o crime. Ah, foi um cidadão comum. Ele não tem nenhum cargo especial, ele não tem nenhuma função especial. Então, toda vez que esse cidadão comum, que não tem nenhum cargo especial, cometer um crime que esteja tipificado no Código Penal, ele vai responder pelo direito penal comum. Então, o direito penal comum é aquele direito que se aplica a todos, indistintamente. Qualquer crime que ele cometer, que ele não tenha uma função específica, vai ser o direito penal comum. Então, o que é o direito penal especial? O direito penal especial, você vai olhar também para a pessoa que cometeu o crime. A partir dessa pessoa que cometeu o crime, você analisa: ela tem algum cargo específico? Ela tem alguma função específica? Ela é diferente na sociedade? Ocupa alguma posição de destaque? Sim. Ah, então vamos ficar atento. Será que não existe um código que puna essa pessoa específica? Um exemplo: um militar que comete crime no exercício da sua função, ele vai ser punido pelo Código Penal Militar. Logo, este Código Penal Militar é o que nós chamamos de direito penal especial, pois ele vai alcançar pessoas com funções especiais. Um governador, um prefeito ou um presidente que cometer crimes de responsabilidade, ele não será julgado pelo direito penal comum, mas sim pela sua própria lei de crime de responsabilidade. Aí está a diferença entre o que é o direito penal comum, que se divide para todos, e o direito penal especial, que se divide para um determinado tipo de pessoas que incorrem naqueles crimes. Tranquilo? Passando adiante, vamos analisar agora o que é o direito penal material ou o direito penal substantivo. Bem, o direito penal material ou substantivo, quando você ouvir essa expressão material ou substantivo sobre direito, você vai estar falando do Código Penal. São todas as leis penais em vigor na legislação brasileira. Ele está falando do Código Penal. Quando você ouvir falar em direito formal ou adjetivo, essa palavra vai significar que estamos falando de todas as leis processuais penais existentes no Brasil. Logo, você vai ouvir falar no CPP, abreviação de Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. E aqui eu quero te fazer um adendo e explicar o seguinte. Atualmente, existe um edital em aberto, que é o da PM aqui no Ceará, e no edital da PM veio algo inusitado. Eu realmente nunca tinha visto, mas veio algo inusitado. Na parte que fala de direito penal, todo o conteúdo, todos os tópicos que estão lá, na verdade, são de direito processual penal. Então eu te pergunto, foi um erro da banca? Por que a banca simplesmente não colocou processo penal? Analisando o que é o direito material substantivo e o que é o direito formal ou adjetivo, eu entendo o seguinte: a banca, tudo isso é direito penal, ela poderia ter especificado direito penal adjetivo. Nós saberíamos que ela estaria cobrando o processo penal, mas ela não especificou. Ela colocou apenas direito penal e cobrou conteúdos de processo penal. Está errado? Pelo que eu estou explicando, não. Ela só não quis colocar que aquele direito penal que ela está tratando não é o material substantivo, e sim o direito penal formal ou adjetivo, que é o de processo penal. Tranquilo? Vamos adiante, e aqui já passamos sobre 3 pontos diferentes de divisão do direito penal. Falamos sobre o que é Código Penal, o que é penal especial extravagante, falamos o que é o direito penal comum, que se aplica a todos, o direito penal especial, que se aplica apenas para algumas pessoas especiais, e falamos agora sobre o que é o direito penal material ou substantivo, que é o Código Penal, e o direito penal formal ou adjetivo, que é o Código de Processo Penal. A próxima tela, ela nos leva a entendermos o seguinte: o que é o direito penal de emergência? Que categoria de direito é essa? Direito penal de emergência. Bem, o direito penal de emergência, ele está voltado para crimes que ocorrem e que causam uma repercussão nacional na sociedade. Quando ocorre um crime de grande repercussão,
Geralmente a população ela fica sentindo uma sensação de insegurança. Ela se sente perdida. Agora ninguém mais pode protegê-la. Porque um crime desse bárbaro como aconteceu, de grande repercussão, então não existe mais nada que se possa fazer. O mundo está perdido. Então, a partir de um crime desse, de grande repercussão nacional, os legisladores, no caso os políticos, o Congresso Nacional, olha para a situação e diz o seguinte: nós temos que restabelecer a sensação de segurança na sociedade que foi quebrada por este crime que foi cometido. O que nós vamos fazer? Criar leis. E leis penais. E leis penais que façam com que, se esse crime for cometido novamente, a pessoa seja punida com mais rigor. E um exemplo disso, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas as leis dos crimes hediondos, ela faz parte desse direito penal de emergência. Como assim, Orleano? Bem, os crimes hediondos, eles surgiram a partir de um sequestro que teve de um grande empresário aqui no Brasil. Se eu não me engano, o nome dele era Abílio Diniz. Houve um sequestro e aí as pessoas no Brasil, devido à repercussão deste sequestro, ficaram preocupadas e pensando entre si, se nenhum empresário rico, que tem segurança, não foi poupado do sequestro, quanto mais nós, pobres mortais. A partir daí, outros empresários também se sentiram comovidos com a situação e o legislador, o político, o Estado político, ele entendeu o seguinte: nós temos que fazer alguma coisa. Depois que aconteceu o sequestro, surgiu uma lei e disse que sequestro agora era crime hediondo, fazendo com que esta lei se tornasse um crime de maior gravidade, de maior punição, e assim, quando as pessoas quisessem cometer aquele crime, elas olhariam para a lei e diziam: jamais vou cometer um crime hediondo. E aí eu falo para vocês, lenda e ilusão, porque de lá para cá, os crimes hediondos acabaram, as pessoas deixaram de cometer os crimes hediondos de forma alguma. Por isso que é chamado direito penal de emergência. Em vez de agir de forma emergencial, somente quando as coisas acontecem, deveria agir de forma preventiva. Porque agindo preventivamente, o crime já estaria posto, as penas aumentadas já estariam estabelecidas e assim poderia ser que essas pessoas se sentissem mais inibidas ao cometer tais crimes tão bárbaros. Depois, outro exemplo que veio a calhar e que serve para a nossa ilustração da aula é que uma atriz da Globo, Carolina Dickmann, o que aconteceu com ela? Ela pegou seu notebook, levou para consertar e ao chegar neste local, o indivíduo que estava consertando percebeu que tinha fotos íntimas daquela atriz. A partir desse momento, ele passou a extorquir a atriz. Extorquindo a atriz, ele pedia dinheiro para não divulgar as fotos. E isso vazou em conhecimento nacional, se tornou algo também de repercussão nacional e, mais uma vez, o Congresso querendo restabelecer a paz social, querendo restabelecer a confiança nas normas do poder judiciário, do poder brasileiro, ele lançou uma norma e também fez com que as pessoas não cometessem mais aquele crime, ou que se viesse a cometer, pagariam de forma mais punitiva. Então, com esses dois exemplos, você fica tendo ciência e consciência do que é o direito penal de emergência, pois ele só atua, voltando aqui para o slide, o direito penal de emergência, ele só atua em casos de repercussão nacional. Em casos de repercussão nacional. A partir daqui, você entendeu que o direito penal de emergência ele é muito mais uma sensação de que o político quer dizer que está junto com a população do que se preocupar com a lei penal em si. É o que nós chamamos também de direito penal simbólico, onde esse direito faz com que as pessoas apenas saibam que existe uma lei, mas que é uma lei que praticamente não serve de nada. Ela não tem aquele impacto na vida das pessoas. Passando adiante, vamos agora falar sobre o que é o direito promocional, o direito político ou demagogo. Entenda o seguinte: até agora,
Nós falamos do direito penal de emergência e de outros direitos que já ficaram para trás. Mas o que seria o direito promocional? O que seria o direito político ou demagogo? Bem, o direito político nós temos que entender o seguinte: quando o candidato ele vai buscar a sua vaga para se eleger, ele começa a fazer uma série de promessas, principalmente na saúde, na educação e na segurança. Isso é de praxe. No momento em que ele faz essas promessas, ele tem que encontrar meios para que essas promessas sejam realizadas quando ele se tornar eleito. O problema é que quando ele se elege, ele percebe que tem que cumprir com o que ele prometeu. Mas ele não tem como fazer logo de imediato. E o que ele utiliza muitas vezes para ajudar na segurança pública? O direito penal. E esse direito penal, ele quer simplesmente colocar mais leis penais, inflar a legislação para que a população entenda o seguinte: olha como ele está trabalhando no direito. Isso é bom e isso é ruim, dependendo da lei. Mas existe uma lei, e que era utilizada antigamente, que era simplesmente para fazer com que as transformações sociais que deveriam vir de outras formas viessem pelo direito penal. Por exemplo, até em 2009, no Brasil, era punido mendigar. Existia a contravenção penal de mendicância. Era um ato infracional. Então, aquele que era mendigo, ele, se fosse pego, ele estaria ainda sendo autuado pelo crime de ser mendigo. Imaginem você, a pessoa já é mendigo. Ele não tem onde morar, ele não tem o que comer, ele não tem o que vestir, ele não tem o que estudar, ele não tem o que fazer da vida. O Estado, em vez de tentar dar emprego, dar alimentação, fazer com que aquela pessoa tenha uma possibilidade, uma expectativa de vida, o Estado, sabendo que não tem capacidade de fazer isso, ele prefere usar o direito penal e tirar os mendigos da rua através de uma punição. E isso é o direito penal promocional, político ou demagogo. Por que promocional? Porque corre o risco de um político, quando não tiver mais nenhum mendigo, todos estiverem presos, ele vai dizer o seguinte: acabei com a mendicância no Brasil. Vejam, não há mais mendigos nas praças, nem nas ruas, nem debaixo dos viadutos. Eu acabei. Ele está se autopromovendo através do direito penal. Ele está sendo demagogo, porque, na verdade, isso é pura demagogia. Ele deveria atuar na esfera de prevenção, fazendo com que essas pessoas tivessem uma expectativa de vida melhor. E não simplesmente estar prendendo essas pessoas porque não tem mais solução na vida. Então, este é o direito penal de promocional, político ou demagogo. O próximo direito penal em que nós vamos estudar, e eu vou mostrar para você aqui nos slides, é o direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. Aqui eu quero a sua atenção para o seguinte: o que é o direito penal objetivo? Bem, o direito penal objetivo são todas as leis penais em vigor no país. Todas as leis penais, em vigor no país. A partir desse momento, você entende o seguinte: direito penal objetivo são todas as leis penais que existem. Então, pode ser lei do Código Penal, lei extravagante, lei de um direito penal especial, não importa. É a lei positivada. Esta lei que nós chamamos de direito penal objetivo são todas as leis que estão escritas, ou, em outros termos, é a lei positivada no Brasil. Quando você ouvir a expressão positivado, quer dizer que aquela situação ela está escrita, ela está transformada em um código. Então, o direito penal objetivo é esse. São todas as leis que estão em vigor em nosso ordenamento jurídico penal, em nosso direito penal, tranquilo? O direito penal objetivo, ele é simples de entender. Mas agora eu quero te chamar a atenção para o estudo do direito penal subjetivo. Aqui é a última parte da nossa aula, mas eu chamo a tua atenção porque é algo que nós devemos compreender com clareza. Vamos aqui para o slide. Direito penal subjetivo. Bem, o que é o direito penal subjetivo? Para alguns doutrinadores, e aí as minhas aulas, para que eu possa
criar essas aulas, eu estudo de 2 a 3 doutrinas, Rogério Greco, Kleber Masson e Rogério Sanches. A partir dessas doutrinas, eu procuro o conteúdo e falo para vocês de uma forma em que, independentemente de como cair na prova, você vai poder acertar. Então, é com bastante profundidade. Vamos lá. Para alguns, o direito penal subjetivo, ele se resume a apenas uma palavra. Que palavra é essa? É uma palavra em latim, uma expressão, na verdade, né? Não é uma palavra. Jus puniendi. E aí você pode ficar me perguntando, Orleano, o que é essa palavra jus puniendi? Bem, o jus puniendi nada mais é do que o direito de punir que o Estado tem. Entenda aqui comigo. O Estado, cabe a ele a vingança. Não pode aqui vingança privada. O Estado, cabe a ele a exclusividade da vingança, da punição. O que eu quero dizer a você é o seguinte, que o Estado ele tem direito a punir aqueles que contrariarem as suas normas. Você, digamos que emprestou um livro a um amigo e esse amigo nunca te devolveu o livro. E você está precisando dele agora porque vai estudar para as provas de direito do concurso. E aí você chega lá no amigo e diz, meu amigo, me dá meu livro, eu estou precisando. A prova está bem aí, como é que eu vou estudar? E o amigo não te devolve o livro. E aí você, indignado, se achando no seu direito, invade a casa do amigo, pega o livro à força, ameaçando inclusive de bater nele se ele não te der o livro. Nesse momento, você, por mais razão que acha que tenha, você estaria incorrendo num crime do Código Penal, o 345, o artigo que diz exercício arbitrário das próprias razões. Você vai ser punido porque você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, se você não pode fazer justiça com as próprias mãos, a quem cabe a justiça? Ao Estado. A quem tem, então, o direito de punir? O Estado. Então, se você emprestou o livro e ele não devolveu, chegue até as portas do Estado, pelas vias legais, exponha a situação e aguarde o juiz dizer quem tem o direito. Aí sim você terá o direito de reaver o seu bem, no caso, o seu livro. Partindo desse sentido, desse princípio de que o Estado tem o direito de punir, é preciso você entender o seguinte, não somente o direito de punir, porque o direito penal subjetivo, ele fala não somente em punir, mas ele dá direito ao Estado de criar as leis. Ele dá direito ao Estado de fazer as leis serem cumpridas. Fazer as leis serem cumpridas. E aqui eu quero te falar o seguinte. Quando se fala em direito penal subjetivo, subjetivo é algo que vem de si, de dentro. Quando eu digo assim, você é um direito subjetivo seu, então é algo que é seu. Quando eu digo que o Estado ele tem o direito penal subjetivo de punir, o Estado é dele aquele direito, é exclusivo dele. Mas não somente de punir, o Estado também tem o direito de criar as normas, de criar as leis. Por exemplo, o Estado olha para a sociedade e percebe que a sociedade está cometendo alguns comportamentos danosos e nocivos à sociedade. Ele pega e cria uma lei para punir aquele comportamento. É um direito dele, ele pode fazer isso. E não somente de criar, mas ele tem o direito também de que, se aquele comportamento que ele diz que não é mais para fazer, forem descumprido, ele vai dizer que a pena é X. Então ele vai fazer aquele comportamento que ele determinou ser cumprido. E se for descumprido, surge também o direito de punir do Estado. Tudo isso que eu te falei o Estado tendo o poder de criar a lei, de fazer cumprir a lei e de punir, é o que nós chamamos de direito penal subjetivo positivo. É uma divisão, eu vou até aqui colocar em outro slide, um slide em branco, a divisão do direito penal subjetivo. Ela se divide em direito penal subjetivo positivo, certo?
direito penal subjetivo positivo, pegando a caneta aqui. O direito penal subjetivo ele se divide em positivo. E aí, quando você falar ou ouvir a expressão positivo, já entenda o seguinte: toda vez que o direito penal muitas vezes fala em positivo, ele está dizendo que eu devo agir. Eu devo agir. É uma ação que ele me permite. Então, o direito penal subjetivo é o direito que o Estado tem de criar as leis, de fazer cumprir as leis e de punir aquele que descumprir as normas. É o famoso jus puniendi. Já pode chegar no seu bairro e dizer: olha, segundo o jus puniendi, você vai estar tão falante que as pessoas vão lhe respeitar agora como sendo um grande doutrinador do direito penal. Deixando a brincadeira de lado, jus puniendi. Esse aqui é o direito penal subjetivo positivo. O Estado ele tem o direito de agir, criando as leis, fazendo cumprir ou punindo. Mas existe também o direito penal subjetivo negativo. E antes de te explicar o que é o direito penal subjetivo negativo, vamos entender de que Estado eu estou falando. Entenda o seguinte, vamos lá. Quando eu falo Estado, o Estado ele tem 3 poderes que trabalham independentemente e harmônicos entre si. Independente e harmônicos entre si. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tranquilo? Quando eu falo que o Estado pode criar leis, desses 3, quem criam as leis? O legislativo. Então, o Estado legislativo ele pode criar lei e pode fazer cumprir a lei através do poder executivo, mandando o seu policiamento dizer: faça essa, olha, não descumpra essa norma. Todos os 3 funcionam como sendo o Estado. E positivamente falando, o direito subjetivo de criar lei e de fazer cumprir a lei cai aqui entre o legislativo e o executivo. O direito negativo, subjetivo negativo, ele já está dizendo o seguinte: toda vez que você ouvir a expressão negativo, coloque na sua cabeça que alguém está dizendo a você o seguinte: não faça. Não quero que você faça. É para você não agir, pois nesse momento está tendo uma ordem negativa para você não agir. A partir daí, então, você entende o seguinte: quando o Estado, através do legislativo, ele pode criar leis, o Estado negativo, através do juiz, mais precisamente através do STF, ele analisa aquela lei e diz o seguinte: olha, Estado, essa lei que você está criando, ela não pode ser, entrar em vigor, porque ela vai contra a Constituição. Eu, como Estado juiz, com o poder subjetivo, direito subjetivo negativo, digo para você: não faça essa lei. Esta pena que você está querendo colocar, ela vai contra a Constituição. Então, eu, Estado juiz, direito subjetivo meu, negativo, de negar, digo a você, Estado legislador, não puna as pessoas dessa forma. Assim, nós temos o significado de direito penal subjetivo positivo, com a permissão de criar as normas e fazer punir, e nós temos o direito penal subjetivo negativo, através de uma análise de dizer o seguinte: está contra a Constituição, não faça, desfaça. Tranquilo até aqui? Passando para o último slide, mas ainda dentro do poder de punir, surge a segunda pergunta. Orleano, o Estado, ele pode punir ao seu bem querer? Eu sei que é exclusivo dele a ação de punir, a vingança pertence ao Estado, mas e aí? Ele pode punir de qualquer forma? Como é que é o passo a passo? Existem limites a esse poder de punir? Existem sim, e eu vou te mostrar agora os limites de punição do poder estatal. Vão comigo aqui. Limites do poder de punir do Estado. O Estado, ele se limita a 3 formas. Em primeiro lugar, quanto ao modo, quanto ao tempo e quanto ao espaço.
Quanto ao modo, você entenda o seguinte: o Estado ele não pode punir as pessoas de qualquer forma. Ele não pode aplicar, não pode, penas cruéis, não pode aplicar penas cruéis, não pode simplesmente pegar a pessoa e não dar o direito de defesa. Essa pessoa ela tem que ter direito de defesa, tem que ter garantias, tem que ter direito de defesa, garantias constitucionais, Somente assim o Estado vai poder punir a pessoa. Ele não pode simplesmente dizer o seguinte: olha, eu vou te punir da forma que eu quiser. Não, porque a nossa Constituição não aceita penas cruéis. Olha, eu vou te punir e não vou te dar o direito de defesa. Não pode isso acontecer, porque permite-se, dentro de um processo penal, ele tem que ter um processo justo, um processo lógico, um processo de acordo com a lei específica, para que aquela pessoa tenha o direito de se defender. Então, quanto ao modo, o Estado não pode punir você de qualquer forma. Qual é a outra forma de limitação do Estado no direito de punir? Quanto ao tempo. E aí, quanto ao tempo, eu vou utilizar aqui uma palavra bastante conhecida, mas que nós teremos em aulas específicas para se aprofundar nela. O Estado não pode simplesmente punir a pessoa eternamente, porque ele tem um período para punir a pessoa. Digamos que o crime ocorreu aqui, e o Estado tem até esse período aqui para punir. Se chegou até aqui e não puniu, ocorreu a prescrição. O Estado não tem o tempo eterno, ele não pode deixar alguém eternamente sujeito a uma punição. Ele tem aquele período para punir. Se ele não punir dentro do tempo, ocorre a prescrição e a pessoa sai livre, porque a prescrição ela extingue a punibilidade. Um caso clássico aqui é do jogador Edmundo, que em um determinado período ele atropelou, eu não sei se foi uma pessoa, se foi uma família, mas o que vale para nós, didaticamente falando, é que o Estado teve um tempo para punir o Edmundo, o Estado não puniu, a pena prescreveu e ele se tornou uma pessoa livre de pena, pois extinguiu a punibilidade. Ele tem culpa disso? Nesse sentido de esperar ser punido, ele não fugiu. O Estado que foi incompetente. Entenderam? Então é mais um limite do Estado. Ele não pode punir indefinidamente. Tem que ter um tempo estabelecido. E por fim, o outro limite do poder de punir do Estado está quanto ao espaço. E quando eu falo espaço, você coloque na sua cabeça a palavra território. Território nada mais é do que o espaço físico aqui do nosso país. Eu não sou bom de desenho, mas aqui vai aparecer o mapa do Brasil. O mapa do Brasil é o que você vai chamar de território, é o que você vai chamar de espaço. E esse espaço é o chamado espaço físico. Quando eu falo que o Estado ele só pode punir as pessoas que cometerem crimes dentro do território brasileiro, dentro do território específico, desse espaço territorial específico. Claro que existem exceções, e as exceções estão no princípio da extraterritorialidade, mas nós não vamos falar agora sobre o princípio da extraterritorialidade, vamos falar nas futuras aulas. Eu só quero que você entenda o seguinte, que o Estado não pode punir de qualquer modo, o Estado tem que ter um tempo para punir e que ele só pode punir dentro do seu espaço territorial, com a sua clara exceção que estudaremos mais adiante. Então, a partir de agora, terminamos as divisões ou categorias do direito penal. Espero que você tenha compreendido. Aquilo que você não compreendeu, volta um pouco, tenta ver de novo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, digita lá no chat. Quando eu puder, eu dou uma olhada e respondo. Te convido também a fazer parte das minhas redes sociais, no Instagram, @orleano10. Lá eu estou sempre também trazendo informações para você de quando serão as próximas aulas, quais são as novas novidades do canal. E
conto com você para divulgar o nosso trabalho. Eu espero nas próximas aulas. Hoje nós já encerramos a parte introdutória do direito penal. Vamos agora partir para a próxima aula, que serão fontes do direito penal. Já anota aí na sua agenda. A próxima aula do canal será Fontes do Direito Penal. Vamos juntos, estamos juntos, te desejo boa sorte, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!